É óbvio que ele não é só social. O Evangelho não é um livro de sociologia, não é? O Evangelho é um livro da fé, mas essa fé também nos compromete do ponto de vista social. Rezar diante do Santíssimo é fácil, não é? Mas é preciso que a reza que eu faço diante do Santíssimo me abra a comunhão com o outro, a minha preocupação e minha solidariedade para com o outro. Se eu não me comprometer com o outro, que fé é essa? Uma mentalidade que pensa que a gente pode ser católico sem se preocupar com as questões sociais é a mentalidade que Jesus corrigiu nos apóstolos, que estava querendo mandar o povo com fome para casa. Não é? Então, os apóstolos estavam pensando como muita gente hoje está pensando, que a gente pode seguir Jesus sem comprometimento social. Não é? Aí o que é que Jesus diz aos apóstolos? Não vou mandar eles embora não, dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus está dizendo que quem reza precisa se preocupar com o sofrimento do outro, não é? Precisa ser solidário ao sofrimento do outro. E é bom lembrar, aqui agora é que a coisa mais importante, que ser solidário com o sofrimento do outro não é só dar uma esmola ao outro, não. A gente dá quando é necessário, porque não vai deixar o outro com fome. Mas me preocupar e me solidarizar com o sofrimento do outro é lutar por uma sociedade onde ninguém precise de esmola, onde ninguém passe fome, não é? Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Mas vamos lá então agora para o conteúdo da campanha da fraternidade. Pronto, então campanha da fraternidade 2023, o tema é fraternidade e fome, e o lema é do evangelho que a gente hoje escutou, de Mateus 14,16, dai-lhes vós mesmos de comer. O cartaz da campanha da fraternidade vocês estão vendo aqui do lado, em tamanho grande. A gente está com dificuldade, vocês hoje estão recebendo os livrinhos, mas os cartazes estão vindo pelo correio, a CNBB atrasou o envio, e quando resolveu mandar, só tinha cartaz médio, não tinha mais do grande que a gente queria. Deve estar chegando essa semana, então assim que chegar, as comunidades vão receber os cartazes também. Mas aquele é o cartaz, são mãos partilhando a comida, não é? Mãos partilhando o feijão e o arroz, e as comidas básicas do povo brasileiro, não é? E nos lembrando exatamente isso, que o Brasil precisa ser terra da partilha. Pode passar? Aí, cartaz de novo, pode passar novamente. Ok, qual é o objetivo geral da campanha da fraternidade desse ano? Podemos ler juntos? Vocês estão enxergando daí? Vamos lá. Pronto. Eu quero começar o objetivo de baixo para cima. O que é que nos inspira? O Evangelho de Jesus Cristo. Não é? O Evangelho de Jesus Cristo é sempre nossa referência. Nós não estamos daqui motivados por questões políticas, nós não estamos aqui motivados por questões partidárias, nós não estamos aqui motivados por nenhuma outra coisa, não queremos nos aparecer, como muitas vezes nas redes sociais hoje a gente vê, né? Eu nunca vi nada tão ridículo quanto umas coisas que a gente vê na rede social, uma pessoa que pega uma marmita e sai com o celular filmando, entregando a marmita ao mendigo na rua para botar nos stories dela, né? Então não é isso que a gente não quer se aparecer com isso, mas a gente quer de verdade viver o Evangelho de Jesus Cristo. E vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos chamados, primeiro, a sensibilizar a sociedade e a igreja. O primeiro passo é sensibilizar, ou seja, é a gente não ser insensível diante dessa realidade, a gente não ser indiferente, não é? Não é a gente achar que a fome está aí, sempre existiu, e a gente pode ficar por isso mesmo, mas sensibilizar a sociedade e a igreja para entendermos que há um flagelo, há um sofrimento tomando conta do nosso povo, que é a fome. Uma multidão de irmãos e irmãs. E isso deve nos levar a compromissos que transformem esta realidade. Pode passar? Os objetivos específicos. Primeiro, compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Olha, a referência é sempre Jesus e o Evangelho, né? Então, compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Desvelar, quer dizer, descobrir, não é? As causas estruturais da fome no Brasil. Não basta a gente constatar que o povo está com fome,
a gente precisa se perguntar por que o povo está com fome. Porque falta de comida não é. Então é preciso a gente desvelar as causas, o porquê da fome. Terceiro, indicar as contradições de uma economia que mata pela fome. Uma economia profundamente contraditória. O Brasil está em não sei que, acho que o primeiro, segundo, não sei, em produção de grãos. Mas o povo está com fome. Então tem uma contradição nessa economia aí. O país que mais produz alimento, ou um dos que mais produz alimento, convive ao mesmo tempo com uma multidão de gente que está morrendo de fome, que não tem o que comer. Vamos lá, pode seguir? Vai. 4. Aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da fome. Então, como é que o Evangelho exige da gente que a gente não se acomode diante dessa situação, mas que a gente possa superá-la? Acolher o imperativo da palavra de Deus, que nos conduz ao compromisso e corresponsabilidade fraterna. Óbvio, quem acolhe a palavra de Deus não pode ser individualista, não pode pensar só em si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. De vez em quando eu digo ao povo que isso é um ditado do demônio. Isso é do demônio. Farinha pouca, meu pirão primeiro é um ditado do demônio. Então o cristão católico que pensa assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, está mais comprometido com o demônio do que com Jesus. Pode estar com a Bíblia debaixo do braço, mas está mais comprometido com o demônio do que com Jesus. Investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil. Isso aqui é interessante. A campanha da fraternidade, ela tem 3 dimensões. Ela leva a gente a um compromisso pessoal. Eu marco diante da campanha da fraternidade e preciso me perguntar o que é que eu posso fazer. Mas ela tem um compromisso comunitário. Em cada comunidade, a comunidade precisa se perguntar o que é que a nossa comunidade pode fazer, em que nossa comunidade pode se comprometer. Mas tem ainda uma terceira dimensão, que é a dimensão social. Existem esferas mais amplas com as quais nós estamos envolvidos, associação de moradores, sindicato, partidos políticos, os poderes legislativo, executivo e judiciário, as instâncias municipal, estadual e federal, políticas, Então tudo isso nos envolve como cristãos também, e nós não podemos deixar de pensar a questão da fome a partir dessas esferas sociais também, certo? Vamos lá, pode seguir. Oi. Pode sim, pode. E se alguém tem... A gente pode depois, inclusive, até compartilhar esses slides no grupo das comunidades lá também, viu? Mas quem quiser fotografar, pode, não tem problema não. O áudio está dando certo? Está sendo gravado também, depois vai sair na rádio e acho que vai compartilhar também o áudio, né? Ok. Vamos lá. Fiquei aonde que eu já me perdi? No 7. Estimular iniciativas de agricultura familiar, agroecológica e a produção de alimentos saudáveis. Isso vocês da zona rural conhecem bem. Como é importante a gente incentivar isso, a agricultura familiar, que foi tão desestimulada e está sendo tão desestimulada diante do agronegócio. Então, não é que a gente vá agora bater de frente com o agronegócio, ninguém quer acabar com o agronegócio, mas que ele tem que ser repensado, tem. Ele não pode pôr a economia, o lucro em primeiro lugar, em detrimento das necessidades do povo, e nem pode passar por cima da economia da agricultura familiar, que é tão importante e é o que, de fato, dá de comer ao povo. Porque o agronegócio produz para mandar para fora. E o brasileiro come, na maioria das vezes, aquilo que é da agricultura familiar. Reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e outras instituições da sociedade civil organizada.
Então a gente pode fazer parcerias e deve fazer parcerias, né? Não deve ficar só a gente no mundinho da gente cristão católico, mas é preciso a gente compreender que há muitas outras organizações, né, instâncias preocupadas também com essa questão da fome, e nós podemos nos unir para combater esse mal. Mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida. Então, isso depende também de nós, né? De nós como povo, como sociedade, lutar por isso. Esses são, então, os objetivos da campanha da fraternidade desse ano. Pode soltar, pode continuar. Vamos lá. A quaresma é o tempo favorável de conversão, não é? Então, isso a gente já tem toda a consciência. Embora a conversão seja um movimento pessoal e interior, ela não pode ser uma atitude individualista. A gente não pode pensar que a conversão a que a quaresma nos chama é cada um lá no seu quarto fazer penitência e se converter, né? Ah, eu fiz tanta penitência nessa quaresma, rezei ajoelhado no caroço de milho, né? Estou tão santo, tão puro, mas eu não me preocupei com o outro, não me envolvi com o outro e não fiz o processo de conversão comunitária, não é? Então não vai por aí. Embora ela seja um movimento pessoal e interior, ela não pode ser uma atitude individualista. A nossa conversão quaresmal deve desenvolver-se como realização da vontade de Deus de modo pessoal, comunitário, eclesial e também social. Reparem que são 3 dimensões também, né, da conversão: pessoal, comunitária e social. Com Deus, sonhamos um mundo justo e fraterno, em que todos tenham vida e a tenham em abundância. É isso, gente. É Jesus quem diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Aceitar Jesus é se comprometer com isso, né? É por isso que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, propõe à Igreja e a todos os homens e mulheres de boa vontade deste país, pela, como é que pronuncia isso? 70ª, né? Pelas 60 vezes. Essa campanha da fraternidade já é de número 60, né? Eu não sei, acho que é 70ª que pronuncia. Então, 60ª, 70ª é 70, né? 60ª. Então, desde 1964, em edição nacional, existe a campanha da fraternidade. Passou um bocado aí, não? O que é isso, menino? Aí, não, tu tá voltando. Aí já foi, aí eu encerrei. É isso mesmo? Pronto, então vamos ler isso junto. É a CNBB falando. Tá dando para enxergar? Estou achando claro. Vamos ler junto aí. Certa... Assumir a campanha da fraternidade é um compromisso de todo cristão católico que compreende que com fome, ninguém pode ter vida plena. E Jesus disse que ele veio para que todos tenham vida e vida plena, né? Então, vida plena com fome não pode existir, certo? Passando. Para a humanidade, a fome não é só uma tragédia. Quem fala isso é o Papa Francisco. Para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Aliás, ele disse isso no áudio que a gente escutou agora, não é? É uma vergonha. Em grande parte, é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, à qual se acrescentam a falta de investimentos no setor agrícola, as consequências das mudanças climáticas e o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta.
Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos. Diante desta realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis. Veja como isso, o Papa insiste nisso e a CNBB também, né? Como é uma contradição pecaminosa. Ao mesmo tempo que a gente tem tanta gente com fome, o Brasil é o país que mais joga fora comida. Né? Então isso é uma contradição pecaminosa. Eu lembro que quando eu era reitor do seminário, os seminaristas às vezes nem gostavam quando eu insistia com isso, né? Mas eu brigava mesmo, para que na lata de lixo não se jogasse comida fora. Né? Então eu insistia em dizer, bota no prato e come. Se não vai comer, não bota demais, bota pouco. Se sentir vontade de comer mais, vai e repete. Mas não joga, porque até hoje me dói profundamente quando eu vejo alguém fazer um prato de comida, comer a metade e o resto vai para o lixo. Né? Então isso é pecado. E às vezes a gente esquece de confessar esse pecado. Né? Dificilmente uma pessoa chega para mim para uma confissão individual para me dizer, eu quero pedir perdão porque eu joguei comida fora. A gente não se dá conta de que é pecado. Né? Mas é um pecado trágico. Aquilo que sobra na minha mesa e vai para o lixo, faz falta na mesa do meu irmão. Vamos lá? A fome é repudiada por afrontar direta e imediatamente todos os princípios fundamentais da doutrina social da igreja. A igreja tem uma doutrina social, ou seja, um ensinamento, né, para a sociedade. E a fome, ela afronta a doutrina social da igreja, destacando-se aquele da destinação universal dos bens, pelo qual se crê que o mundo criado é uma propriedade de Deus, sobretudo, e não do homem, de homem algum. Então, os bens naturais são de Deus, portanto, são comuns a todas as pessoas. Ninguém pode se apropriar dos bens naturais, não é? E deixar o outro sem. Deus nos coloca como seus colaboradores na ordem da criação. Os bens criados por Ele têm uma destinação universal e não privada. Ou seja, eu não posso ser dono da água, eu não posso ser dono da terra, eu não posso ser dono do que brota da terra e usurpar isso para mim e deixar o outro sem. Não é? Isso é pecado, porque eu estou me apossando daquilo que Deus criou para o bem comum, não é? Que Deus criou para que todos tenham direito. Assim sendo, o uso egoísta e exclusivista das riquezas, esquecendo-se dos irmãos, não é compatível com a fé cristã. Ah, como seria bom se o mundo entendesse isso, não é? A fome é um contratestemunho que não reconhece de forma prática a dignidade integral das pessoas, além de gerar toda uma conjuntura que faz com que a pessoa em situação de fome esteja em menos condições de participação, como se fosse indigente, invisível, correndo o risco de reduzir a solidariedade ao assistencialismo, que, embora ajude nos momentos mais agudos, não transforma efetivamente as estruturas do pecado. Então, não basta dar uma marmita a quem está com fome, né? Não basta isso. Pode passar. Vamos para a fonte da palavra. Ali está a imagem do evangelho que a gente hoje escutou, não é? Os 5 pães e os 2 peixes, e que é o evangelho inspirador da campanha da fraternidade. Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto para esse evangelho. Pode passar, Paulinho. No coração de Jesus, é esse mesmo o slide? Tu não passou 2, não? Pronto, vá. No coração de Jesus, jamais habitou a indiferença. O Papa Francisco nos ensina. Jesus era assim, tinha sempre compaixão, pensava sempre nos outros.
Jesus se comove. Jesus não é insensível, não tem um coração enrijecido. Jesus é capaz de se comover, sente-se ligado àquela multidão. Aí o Papa está se referindo ao Evangelho que a gente hoje escutou, não é? Então, diante do povo que ali está, Jesus não é insensível, não é indiferente. O povo vai atrás dele porque está sofrendo, está cansado, está doente. E Jesus acolhe aquele povo todo, tem compaixão do povo, ensina, cura. E quando chega a hora que o povo sente fome, Jesus tem consciência de que não pode mandar o povo com fome para casa, mas é preciso fazer alguma coisa para que o povo tenha o direito de comer. Então Jesus sempre pensa no outro. Jesus nunca é individualista. A sua compaixão não é um sentimento indefinido, ao contrário, mostra toda a força da sua vontade de estar próximo de nós e de nos salvar. Jesus nos ama em grande medida e quer permanecer perto de nós. Ao cair da noite, Jesus se preocupa em dar de comer a todas aquelas pessoas cansadas e famintas e cuida de quantos o seguem. Ele quer que seus discípulos se tornem participantes disso. Esse agora que é o desafio, que é o problema, não é? Ele não só é solidário, ele não só é cheio de compaixão, ele não só se preocupa com o outro, que ele tem consciência de que quem segue a ele tem que ser do mesmo jeito, não é? Quem segue a ele não pode ser diferente. Eu não posso seguir a Jesus e ser indiferente. Eu não posso seguir a Jesus e não me preocupar com o outro. Eu não posso seguir a Jesus e dar pouca importância para quem está com fome, não é? Então ele envolve os discípulos também nisso. Ele quer que seus discípulos se tornem partícipes disso. E por isso diz-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Assim, demonstrou-lhes que os poucos pães e peixes que tinham, com a força da fé e da oração, podiam ser compartilhados com toda aquela multidão. O Senhor vai ao encontro das necessidades dos homens, mas deseja tornar cada um de nós concretamente participantes de sua compaixão, não é? Então ele quer que a gente também faça crescer no coração da gente esse mesmo sentimento de compaixão. Pode passar, Paulinho? Pronto. Está aí o contraste. No coração de Jesus, o que é que a gente encontra? E no coração dos discípulos, indiferença. Naquele momento era assim, não é? Os discípulos diziam: o povo está com fome, manda embora. Ó, não é? E Jesus dizia: eu não tenho que mandar o povo com fome para casa. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então tem uma contradição aí, não é? Eles queriam ser discípulos de Jesus, mas não queriam imitar a compaixão, o compromisso de Jesus. Será que isso não lembra os discípulos e discípulas de hoje? Será que isso não lembra a gente também, não é? Porque quando a gente dizia assim, não pensar só nos outros, né? A gente tem que entender que os discípulos e discípulas somos nós. Pode seguir. Houve todo um processo de seu olhar compassivo. Jesus conferiu responsabilidade aos discípulos. Provocou neles a disposição de colocar em comum tudo o que tinham, fazendo de tudo uma ação de graças a Deus, até a partilha que deixou todos satisfeitos. A abundância é gerada quando ninguém considera somente seu o que possui. Isso é lindo, gente. A abundância é gerada quando ninguém considera somente seu o que possui, mas oferece como dom as necessidades do próximo. No final, ainda sobrou. Olha, não é? O que parecia ser pouco, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quando foi partilhado, quando ninguém segurou só para si, mas partilhou, colocou em comum o pouco que se tinha, ainda sobrou. Sendo tudo recolhido, até isso o Evangelho ensina a gente. Jesus pede que recolha o que sobrou, não é? E diz o Evangelho que foram recolhidos 12 cestos. Então, no final ainda sobrou, sendo tudo recolhido. O alimento é sempre um dom de Deus, e o que é dom de Deus não pode ser desperdiçado.
Então Jesus manda recolher. A quantidade recolhida, 12 cestos, significa que quando a partilha é praticada, tem alimento para todos, tem alimento de sobra, ninguém fica com fome, né? E eu acho isso bonito porque isso a gente sente na pele, até nos encontros da gente, nas formações da gente, né? A gente faz um momento lá na comunidade de celebração, de oração, e aí resolve fazer uma merenda. Daqui a pouco a gente acha que aquela merenda não vai dar, que é pouca. E eu nunca vi ninguém ficar com fome. Todo mundo come, todo mundo partilha e ainda sobra, não é? Então, é verdade isso. O Evangelho nos ensina uma grande verdade. Esse não deve ser um ato isolado, mas uma prática constante da comunidade. Pode passar. Ver a realidade da fome. Agora a gente vai olhar a realidade mesmo do Brasil, né? A fome é uma realidade no Brasil. E esse fato não pode ser negado. Ninguém pode dizer que não tem gente com fome no Brasil, porque isso está diante dos nossos olhos. Ela é o flagelo de uma multidão de brasileiros. Mas no Brasil não falta alimento. A cada ano, o país bate recordes de produção, dentre os quais milho, soja, trigo, cana-de-açúcar, carne, etc. Então, o país que bate recorde de produção convive, não é, com tanta gente com fome. O que então nos falta? Não é comida que está faltando, não é? Falta-nos convertermos-nos ao Evangelho. Olhar com sinceridade as necessidades do outro. Aprender a repartir para que ninguém fique com fome. Edificar aqui e agora o reino de Deus que buscamos e que se realizará em plenitude na eternidade. Pode passar. Viver com fome a ponto de perder a própria dignidade, arrastar-se pela rua, revirar o lixo e morrer de fome, não é algo natural ou desejado por Deus. A gente não pode imaginar que uma pessoa que morreu de fome morreu de morte natural, não é? De morte natural a gente morre de velhice, não é? Quando os órgãos nem aguentam mais funcionar de tão velho que a gente está. Morrer de fome não pode ser considerado uma morte natural. No Brasil, a fome não é simplesmente um problema ocasional. É um fenômeno social e coletivo, estrutural, produzido e reproduzido no curso ordinário da sociedade, que normatiza e naturaliza a desigualdade. É um projeto de manutenção da miséria em vista de perpetuação no poder. Então, no Brasil, a gente criou aquela ideia cômoda de que vai ser sempre assim, uns mais ricos, outros mais pobres, não é? E ainda há quem diga assim, é a vontade de Deus. Não é? Não, isso é fruto de injustiça, desigualdade social, é fruto de injustiça. E isso no Brasil se arrasta desde 1500, quando a caravana de Pedro Álvares Cabral aportou em Porto Seguro. Não é? Desde aí. Antes não, porque antes os índios viviam com fartura, tomando banho, pelado e comendo banana, jaca e tudo mais que encontrava, não é? Mas bastou a caravana de Pedro Álvares Cabral encostar lá em Porto Seguro, que daí por cá o Brasil sempre conviveu com isso, não é? Com essas indiferenças, com essas injustiças, com essa desigualdade social. E a gente não pode achar isso natural. Já afirmava a nossa escritora Carolina Maria de Jesus. Eu amei essa frase, eu nem conhecia agora pelo texto base. Quem inventou a fome são os que comem. Não é? Quem inventou a fome são os que comem. Eles comem para outros ficarem com fome. Aliás, nós comemos para que outros fiquem com fome. Pode passar? A fome não foi criada, mas radicalizada pela pandemia da Covid-19. O que é que isso quer dizer? A CNBB está dizendo assim, a gente não pode achar que antes da Covid ninguém estava com fome, não é? Antes da Covid não tinha fome não, estava tudo ótimo. A Covid foi que desempregou o povo e o povo ficou com fome. Isso é falso.
né? Então a fome já existia. A fome é uma realidade no Brasil gritante há muito tempo. Agora, sem sombra de dúvida, com toda a certeza do mundo, a situação de pandemia vivida nesses últimos 2 anos agravou a situação da fome, né? Porque desempregou muita gente, gerou crise, uma série de situações. Então ela foi radicalizada pela Covid, que enfrentamos desde março de 2020 e que com certeza marcará todas as nossas ações nesta década. A CNBB está dizendo que as marcas da Covid a gente vai ainda arrastar por essa década inteira, né? E a fome no Brasil é um escândalo de proporções inimagináveis. Em nosso país, há 125,2 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. É quase metade da população brasileira, né? Olhe bem, não está dizendo ali que a metade da população brasileira está passando fome, não. Ali está falando de insegurança alimentar. Uma coisa é a fome, né? A fome eu estou mesmo numa situação desesperada que não tenho nada. A insegurança significa, eu tive o que comer agora meio-dia, agora de manhã no café, né? Mas eu não tenho R$1 para comer meio-dia. Eu vou ter que me virar, trabalhar de biscateiro, de qualquer coisa aí, para ver se eu arranjo o que comer meio-dia, né? Então tem a situação de quem já está na extrema situação de fome e tem aquela situação de quem come e vai lutar para ver se consegue mais alguma coisa para comer mais adiante, certo? Então, se a gente soma quem está mesmo em situação de miséria e quem está lutando para conseguir um trocado para garantir a comida de meio-dia, sem saber se vai ter para de noite, isso dá 125,2 milhões de brasileiros. Pode passar? Há ainda quem considere que os temas sociais não interpelam os cristãos. Aquilo que eu dizia, né? Tem gente achando que a gente não tem que se preocupar com isso. A Quaresma é um tempo muito propício para que cada um de nós reconheça que o Evangelho tem profunda incidência social, que é dever e também direito da igreja lidar com essas questões, que ela é sempre mais fiel ao Senhor, deixando-se interpelar e colocando-se a trabalhar no âmbito que lhe é próprio pela salvação integral de todo ser criado e para sempre amado por Deus. Nisso se inclui o compromisso pela justiça social. Como a igreja pode ficar isenta a isso, né? Então, isso inclui o compromisso pela assistência social. É a própria experiência do amor de Deus que nos move. E como bem expressa o compêndio da doutrina social da igreja, o amor tem diante de si um vasto campo de trabalho. E a igreja, nesse campo, quer estar presente também com a sua doutrina social, que diz respeito ao homem todo e se envolve a todos os homens. Pode passar? O direito humano à alimentação adequada. Direitos humanos são aqueles que os seres humanos possuem, única e exclusivamente por terem nascido e serem parte da espécie humana. Ultimamente tem se criticado muito essa questão dos direitos humanos, né? Mas direito humano é fundamental, né? Todo mundo tem que ter. Só pelo fato de eu ser gente, de eu não ser bicho, eu tenho direitos, não é? E esses direitos humanos têm que ser respeitados. Então, direitos humanos é isso. Direitos humanos são os direitos que eu tenho só pelo fato de eu fazer parte da espécie humana. Bom, decorrem da dignidade da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus. São direitos inalienáveis, ou seja, que não podem ser tirados nem cedidos voluntariamente por ninguém, e são anteriores às legislações nacional, estadual ou municipal. Ou seja, nem instância federal, estadual ou municipal pode criar uma lei passando por cima de um direito humano, né? De jeito nenhum. Por exemplo, eu tenho direito à vida, né? Eu tenho direito à vida. Não pode ter uma lei que tire minha vida, né? Esse direito humano tem que ser respeitado, que é o direito à vida, né? Então, devem assegurar às pessoas condições básicas que lhe permitam levar uma vida digna, isto é, com acesso à liberdade, à igualdade, ao trabalho, à terra,
a saúde, a moradia, a educação, a água e alimentos de qualidade, entre outros requisitos essenciais. Então, isso são direitos fundamentais, são direitos humanos. Pode seguir? Os direitos humanos foram assumidos pela doutrina social da Igreja na Carta Encíclica Pacem in Terris, de 1963, de São João XXIII, e retomados fortemente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Ou seja, o que a CNBB está dizendo é que a Igreja defende os direitos humanos porque isso foi assumido pela Igreja desde 1963, através do Papa João XXIII, e reassumido no Concílio Vaticano II. Né? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque cristão, católico, que critica os direitos humanos, está passando por cima daquilo que a Igreja, em sua doutrina social, está nos dizendo que é fundamental e que tem que ser respeitado. Não é? E até isso tem acontecido ultimamente. Católico falando mal de direitos humanos. Católico dizendo que bandido bom é bandido morto. Não é? Então vamos tomar cuidado com essas coisas aí. Vamos ler junto o que é que o Concílio Vaticano II diz aqui. Dá para ler? A parte que está em itálico. Deixa eu passar para cá para não atrapalhar ninguém. Vamos lá. Portanto... Pronto, embolou tudo aí, mas deu para todo mundo ler, não foi? Pronto. Ah, tá, entendi. Pois é, então é isso que a Igreja está dizendo, não é? Através do Concílio Vaticano II, que esses direitos humanos precisam ser defendidos e até garantidos mesmo pela Igreja. Pode passar? Os números da fome no Brasil. Em abril de 2022, apenas 41,3% dos domicílios brasileiros tinha seus moradores em segurança alimentar. 58,1% viviam em algum nível de insegurança alimentar, dos quais 15,5% conviviam com a fome. Então, passando fome mesmo, eram 15,5%, né? Passando fome. E 58,1% em situação de insegurança alimentar. Em números absolutos, isso significa que do total de 211 milhões de brasileiros e brasileiras, 125 milhões convivem com alguma insegurança alimentar, leve, moderada ou grave, dentre os quais mais de 33 milhões de pessoas enfrentam a fome em nosso país. Mais de 33 milhões de pessoas estão, de fato, em situação de fome. São 15,5% da população brasileira. Pode passar. As causas da fome no Brasil. O que é que causa isso? Bom, os fatores climáticos, as guerras e os desastres naturais de todas as espécies, por mais impactantes que sejam, estão longe de constituir as únicas causas da miséria e da fome. A CNBB não está dizendo que isso também não contribua, né? Está dizendo que, sem sombra de dúvida, também contribui, mas está muito longe de ser a única causa. Para compreender corretamente esta questão, é necessário considerar o conjunto das suas causas. Uma das primeiras causas da fome no Brasil é a sua estrutura fundiária, ou seja, como a terra foi historicamente e continua a ser distribuída no Brasil. Essa é a primeira grande questão, não é? Então, onde está a terra?
nas mãos dos grandes latifundiários que estão investindo nos grandes agronegócios, que produz muito, mas produz muito para mandar para fora, não é? E ficar com os lucros daquilo que produz. Some-se a isso uma política agrícola perversa, que coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico-financeiro, destinando enorme incentivo financeiro ao agronegócio exportador, que concentra grande parte da produção a serviço das paixões do mercado internacional. Ou seja, para o agronegócio, muito investimento; para a agricultura familiar, nada, não é? Ou quase nada. Pode passar. Ao mesmo tempo, trata com descaso, burocratização e cortes significativos, aí, o que eu falei, a agricultura familiar, que produz mais alimento para a mesa dos brasileiros. Então, quem mais produz alimento para a mesa dos brasileiros é a agricultura familiar, não é? E para essa, investimento nenhum, ou quase nenhum. A fome tem suas causas também em comportamentos morais lamentáveis. A busca egoísta do dinheiro, do poder e da imagem pública, a perda do sentido de serviço à comunidade, em benefício exclusivo de pessoas ou de grupos, sem esquecer o importante grau de corrupção sob as mais diversas formas. Então, tudo isso também contribui gravemente para a situação da fome no Brasil. Passa. As raízes da fome estão especialmente na distribuição iníqua da renda e das riquezas que se concentram nas mãos de poucos, deixando na pobreza enormes contingentes populacionais nas periferias urbanas e nas áreas rurais. Essa concentração de renda e riqueza vem de longa data, e segue uma lógica na qual o crescimento econômico do Brasil sempre aumenta a riqueza dos ricos, sem estender seus benefícios a quem não tem poder no mercado. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, não é? E como diz a música lá, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Vamos lá, pode passar. Na mesa do brasileiro faltam feijão para 46,5% da população. Tem 46,5% da população brasileira que não está comendo feijão. Arroz para 49% da população. Carne para 39,4% da população. Vegetais para 48,5% da população. Frutas para 45,5% da população. Eu não quis pegar os outros dados, porque senão ia ficar muito cansativo, mas o texto base esmiuça isso. E esse texto base da campanha da fraternidade a gente encontra facilmente na internet. Quem tiver interesse em aprofundar mais, eu vou inclusive mandar no grupo também, porque quem quiser ler, lê todo, porque ele detalha, né? A fome no Brasil, ao total a gente viu, né? Que é de passando fome mesmo 15,5% da população, mas em situação de insegurança é quase metade da população brasileira, não é? Mas o texto base não traz só esse dado seco. Ele também esmiuça mostrando, por exemplo, onde é que estão os que mais têm fome? No Nordeste e no Norte, não é? Sul e Sudeste é bem menor o número de gente com fome. Depois ele mostra também a cor, não é? A maior parte do povo com fome é o povo negro. Não é? Outro dado interessante, a maior parte do povo com fome é mulher. São mães de família que sustentam a casa sem a presença do marido. Não é? Então, esses dados todos estão lá bem esmiuçados, assim, para a gente ir entendendo que é bastante interessante, né? Essa situação mesmo da fome. Interessante no sentido de que deve nos preocupar. Vamos passar. Oxê. Agir para transformar a realidade da fome. Bom, a gente não pode simplesmente estudar, rezar, se preocupar, se angustiar. É preciso que dessa campanha da fraternidade ações concretas possam brotar, não é? E essa é a grande intenção da CNBB,
que ações concretas possam brotar. E essas ações concretas precisam ser do ponto de vista pessoal, comunitário e social. Pode passar, Paulinho? A gente não vai aqui... Pronto. A caridade não pode morrer entre nós cristãos. Ela é o nosso distintivo. Se não tiver amor, não vale nada. Tudo que fizermos nasce da experiência primeira, de sermos amados radicalmente pelo próprio Deus e transborda em nós quando somos capazes de amar sem esperar nada em troca. Pois eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me visitastes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Isso está no Evangelho de São Mateus, não é? O agir da campanha da Fraternidade 2023 se situa no horizonte das obras de misericórdia pelas quais seremos julgados no último dia. Isso é impressionante, gente. Olha, isso é muito sério. Leiam os 4 evangelhos. Leiam. Eu sei que vocês conhecem bem a palavra de Deus, graças a Deus, não é? Mas leiam os 4 evangelhos e me digam, me mostrem qual é a passagem do evangelho em que Jesus diz que só vai para o céu, sei lá, deixa eu usar aqui expressões assim, me entendam para vocês não me entenderem mal, pelo amor de Deus, né? Mas onde é que Jesus diz no Evangelho que só vai para o céu quem vai para a igreja todo dia? Tem isso no Evangelho? Só vai para o céu quem reza o ofício de Nossa Senhora e o terço todo dia. Só vai para o céu quem comunga todo dia. Não. Mas Jesus diz claramente que só vai para o céu quem faz o bem ao outro. Não diz isso? Entendeu? Quando eu digo isso, pelo amor de Deus, é por isso que eu estou pedindo para me entender. Eu não estou dizendo que é para não rezar o texto, o ofício, para não ir para a missa, para não comungar, não é? De jeito nenhum, pelo amor de Jesus Cristo. Mas tudo isso, ir para a missa, comungar, rezar o texto, rezar o ofício, não é? Adorar Jesus na Eucaristia, tudo isso precisa nos ajudar a olhar para o próximo, não é? A entender a necessidade do outro, a comungar com o meu irmão, aos gestos de comunhão e solidariedade para com o outro. Se não leva a isso, é estéril, não tem sentido, não é? É farisaísmo, é aquilo que Jesus já condenava nos fariseus do tempo dele, não é? Então não vai levar para lugar nenhum. Então quando Jesus vai falar de quem vai ou não para o céu, o critério que Jesus usa é aquele lá. Vinde, benditos do meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava doente e foste me visitar, eu estava nu e me vestiste, não é? Eu estava na prisão e foste me visitar. Ô Senhor, quando foi que a gente te viu nessa situação e fez isso que eu nem lembro? Ah, mas todas as vezes que você fez isso ao próximo, foi a mim que você fez, não é? Então esse é o critério para a gente olhar para a situação da fome hoje no Brasil. Pode passar? Pronto. Nossa ação deve contemplar 3 níveis: assistencial, promocional e sociopolítico. Pode passar, que tem mais coisa aí nesse slide, não? Tem mais ainda? Pode. Pronto. Então, nossa ação deve contemplar 3 níveis: assistencial, promocional e sociopolítico. O que isso significa? Assistencial. Tem gente com fome na comunidade da gente. A gente vai deixar com fome? Tem que fazer cesta básica, não é? Maria, tu pode dar um feijão, tu pode dar um beiju, tu tem uma mamão lá, tu tem uma banana, não é? Quem pode dar alguma coisa, vamos juntar e vamos matar a fome dessa pessoa, não é? Isso é assistencialismo e tem hora que tem que ser feito. A gente não pode deixar a pessoa com fome, não é? Fizemos muito isso, por exemplo, durante a pandemia. Quantas ações de solidariedade, assistencial mesmo, a gente não teve que durante a pandemia fazer, não é? E não é só na pandemia, porque tem gente ainda com fome. Então, sem sombra de dúvida, a ação assistencial ela tem sua importância. Mas também precisa ter uma ação promocional. O que é que isso significa? A gente tem que encontrar meios de tirar essa pessoa da miséria, não é? A gente tem que encontrar meios da gente não precisar mais fazer cesta básica para ela, não é? Isso não é uma coisa simples, mas existem iniciativas que a gente pode tomar.
de curso profissionalizante, não é? De encontrar mesmo meios de empregar essa pessoa, de ver se tem como a gente dar a ela a dignidade que ela precisa. Então, existe também esse meio promocional. E a última ação, ou instância de ação, o último nível de ação é o sociopolítico, ou seja, a luta por políticas públicas, por política de consideração ao pobre, ao pequeno, né, de dignidade ao pequeno. Isso passa pelas instâncias de luta política mesmo, para que a gente tenha uma política que olhe para o pobre, que olhe para o pequeno e que dê vez aos menores. Não dá para correr o risco de ouvir do Senhor, pois eu estava com fome e não me deste de comer. É preciso empenho pessoal, comunitário, eclesial e sociopolítico para superar a fome em nosso país. E a gente tem que ter um grande cuidado aqui para a gente não pensar assim, não. O pessoal eu vou fazer. O comunitário eu vou incentivar a minha comunidade a fazer. Mas o sociopolítico a gente não pode fazer nada. Que diacho é esse? Para que a gente tem título de eleitor? Não é? A gente é cidadão político para quê? Não é? Então, nós podemos e devemos, temos, é a obrigação nossa também de cidadãos, de pensar bem em quem a gente vota, de lutar para que aqueles que são eleitos cumpram o que prometeu durante a campanha, não é? E que essas coisas sejam mais olhadas de perto. Participação no mundo político. Hoje, quase todas as instâncias políticas, municipal, estadual e federal, tem conselhos, né? Então tem conselho para criança, conselho para idoso, conselho para o que vai fazer com a saúde, conselho para o que vai fazer com a educação. Vocês não sabem a dificuldade que eu tenho quando chega uma carta de qualquer órgão desse aí municipal me pedindo uma pessoa católica para fazer parte de um conselho desse, porque ninguém quer. Né? Ou seja, a gente lava as mãos e larga para os outros. Não é? E depois a gente diz que a gente não pode fazer nada. Claro que pode, é preciso ter gente nossa lá dentro também lutando por isso. Não é? Então isso é muito sério. E nós precisamos nos envolver também com essas questões. A gente diz assim, a saúde não funciona. Não é? Aí reclama da saúde, mas na hora que o padre diz assim, olha, chegou uma carta da Secretaria de Saúde dizendo que a gente precisa indicar uma pessoa da paróquia, da comunidade católica, para fazer parte do Conselho de Saúde. Quem quer? Deus me livre, ninguém. Não é? Vamos lá, para frente. Propostas de ação pessoal. Aqui eu não vou dar resposta, não. Eu só estou mostrando os 3 níveis, né? Mas existem coisas que eu, Marco, diante dessa campanha da fraternidade, posso fazer? Existe. E muitas. Né? Eu posso, por exemplo, citar algumas. Eu posso olhar bem para dentro da minha casa e me perguntar, está tendo desperdício de comida na minha casa? O que é que eu posso fazer, eu, Marco, né, para que eu não desperdice comida? Para que eu não jogue comida fora? Tem mais coisa que eu posso fazer? Tem. Eu, Marco, posso, por exemplo, ao invés de comprar aqueles produtos industrializados, passar a consumir mais os produtos da agricultura familiar. Com isso, não só eu vou estar me alimentando melhor, como eu vou estar ajudando outro irmão também ao ganha-pão dele, para ele poder se alimentar melhor. Não é uma iniciativa que eu posso ter? Né? Eu, Marco, posso ficar atento a pessoas que estão com fome perto de mim, para que eu possa, de algum jeito, também ajudar essas pessoas dando alguma coisa para comer? Claro que posso. Né? Estou citando aqui exemplos bem pequenos, assim, que estão vindo à minha cabeça agora. Mas, certamente, muitos outros podem surgir. Né? O fato é que, pessoalmente, cada um indivíduo, precisa, a partir dessa campanha da fraternidade, se converter, se perguntar muito o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação grave da fome no país. Pode passar o slide. Aí agora a segunda coisa é proposta de ação comunitária eclesial. O que nós podemos fazer como igreja? Aí é preciso que em cada comunidade a gente não faça só os encontros da campanha da fraternidade, reze e vá para casa. Não é? Mas é preciso que em cada comunidade a gente se pergunte também quais são os gestos concretos que a nossa comunidade pode fazer. Não é?
Existem, gente, coisas assim tão bonitas, iniciativas tão bonitas. A gente tem iniciativas, por exemplo, de comunidades que se envolveram na organização de uma horta comunitária. Olha que coisa bonita, né? Então, alguém tinha terra, cedeu a terra, e o povo da comunidade foi, cada um no horário que podia, né, colocando o seu serviço em comum para criar uma horta comunitária. E essa horta comunitária abastecia a comunidade e com o que sobrava, porque a horta produzia bastante, ainda ajudava outras pessoas com fome também, né? Então, tem tantas iniciativas bonitas que a gente pode ter e a gente deve ter, do ponto de vista comunitário também. E a última instância, pode passar, é a social, né? Propostas de ação sociopolíticas. O que nós, agora a pergunta não é mais a comunidade, né? Mas o que nós, sociedade, podemos fazer? Muito, muito mesmo, né? Então a sociedade pode fazer muito, lutar muito. Nosso povo, graças a Deus, é envolvido com sindicato, com associações de moradores, com partidos políticos, e isso é importante, é sadio. O lugar de cristão católico é no mundo mesmo, na sociedade, envolvido mesmo com essas coisas. Eu fico contente quando eu vejo o cristão católico envolvido nas associações, nos sindicatos, nos partidos políticos. Me alegra quando eu chego nas comunidades de São Felipe, né, e vejo, por exemplo, que quase todo mundo que participa da comunidade também é da associação, não é? Ou que todo mundo que participa da comunidade também é ligado ao sindicato. Isso me dá uma alegria, não é? É sinal de que as pessoas estão compreendendo que não basta rezar só, não. É preciso mudar a sociedade, se envolver com ela, transformá-la, não é? Então, nós também precisamos usar dessas instâncias para que essas realidades de fome e de sofrimento sejam mudadas. Pode passar? Acho que acabou. Acabou! Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque não encerrou ainda não, ainda tem uma outra fala importantíssima. Mas dessa parte do aprofundamento, da compreensão da campanha da fraternidade, está tranquilo? Faltou eu dizer alguma coisa ficou mal compreendida? Está claro para a gente o que é que a campanha da fraternidade quer refletir conosco? Exatamente. Pronto. Ok. Então, a gente vai agora passar para uma outra parte. E quem vai refletir um pouquinho isso com a gente agora é a irmã Alice, que dispensa a apresentação, não é? Já é conhecida demais de todos nós. E eu já começo agradecendo a irmã Alice, porque ela está de férias. Para vocês verem como é férias de padre e freira, não é? Então ela está de férias, mas a gente foi atrás dela pedir para ela dar essa força. Ela com toda boa vontade, com todo amor, se prontificou a fazer esse pequeno momento com a gente aqui agora. Bom dia novamente. Com muita alegria, né, da gente se encontrar com algumas pessoas aqui talvez nem me conheçam, né, porque eu fico indo e voltando aqui para São Felipe, mas estamos aí. Eu estou atualmente morando em Jiquié, trabalhando na Fundação Léo Brito, que é uma fundação voltada para o trabalho com idosos e idosas em situação de vulnerabilidade, de abandono. Então, estou trabalhando lá. E as irmãs estão de férias, né, também, as daqui, né? Irmã Bernadette, irmã Magnólia, irmã Deusinha, que fica com a irmã Catarina, né, a nossa irmã que tem probleminha de saúde. Mas tá bom, gente. Então, a minha palavra é rápida, vai ser sobre a questão do uso do nosso livrinho, não é? É importante demais a gente ter essa atenção aos materiais que estão em nossas mãos. Por quê? Porque são instrumentos, não é, para a nossa formação, para o nosso crescimento como comunidades, para a nossa participação como pessoas, né, com a causa do Evangelho. Então, todo mundo já tem, não é, o livrinho em mãos, aqui, o livrinho dos nossos encontros, né? É importante que a gente não deixe esse material passar, né, sem a gente utilizar bem ele. Então, nós estamos, assim, de certa maneira, convidando, né, uns verbozinhos fortes,
chamando a nossa atenção e, de certa forma, convocando a gente. A gente convida, a gente chama a atenção e a gente convoca. Por que convocar? Porque o verbo convocar significa que você está sendo chamada, somos chamadas, mas somos, acima de tudo, convocadas pelo nosso batismo a participar desse momento especial e ímpar, que é o tempo da Quaresma, né? Com esse tema tão desafiador que a campanha nos propõe agora, que já foi, né, muito e muito bem apresentado. Então, a realização dos encontros da campanha da fraternidade é um tempo especial para a animação dos nossos círculos bíblicos nas comunidades. Né? Por quê? Porque ele se dá em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus é central nessa nossa convocação. Então, esses encontros da campanha, entre outros aspectos, ele contribui para fortalecer a caminhada comunitária. Vamos repetir juntos, juntas. Fortalecer a caminhada comunitária. Contribui também para o crescimento da comunhão fraterna. Contribui para o crescimento da comunhão fraterna. Quem se lembra dos pilares que alicerçam as nossas comunidades? A comunhão fraterna é um desses pilares? Não é, gente? Então, contribui para isso. Contribui também para alicerçar a partilha dos dons e dos conhecimentos. Vamos dizer? Contribui para alicerçar a partilha dos nossos dons e dos nossos conhecimentos. Por quê? Porque cada uma de nós e cada um, né, dentro de si mesmo, não vai crescer, não vai dar esse passo. Quando eu sento em comunidade para refletir, eu estou partilhando os meus dons, estou partilhando os conhecimentos. Não é? Como dizia o nosso pedagogo por excelência, que é Paulo Freire, não existe ninguém que não tenha conhecimento. Existe o quê? Conhecimentos diferentes. E na partilha dos dons e dos conhecimentos eu vou somar. Não é? Então, e fortalece o cultivo da vida de oração em comunidade pessoal. Não é? Fortalece, então, a vida de oração em comunidade e a vida de oração pessoal. Porque em comunidade eu vou partilhando do encontro, vou também crescendo a nível de oração e vai ficar dentro de mim o eco que eu vou amadurecer na minha oração pessoal também. E, sobretudo, vai favorecer, acima de tudo, a escuta da palavra de Deus. A escuta não é só ouvir, não é? Aquilo que a gente ouve, e ouve muito. Hoje nós vivemos também numa sociedade bastante barulhenta, não é? Com muitas coisas, muitos valores e muitos contravalores para a gente participar, para a gente ouvir, os celulares, os apps da vida, a internet, de toda forma aí, né? Como o Padre Marco já falou e já nos alertou. Então, essa escuta atenta da palavra de Deus vai alicerçar, fortalecer a vida em comunidade. Então, o livrinho da campanha da fraternidade, ele contém 4 encontros só. Já pensou? Eu já olhei no calendário, nós temos daqui até a Páscoa, né? Aproximadamente 5 semanas ainda. Então, vai dar para a gente fazer muito bem essas reflexões. São 4 encontros. E o livrinho também contém as celebrações próprias desse tempo da Quaresma, iniciando com a Quarta-feira de Cinzas, que nós já celebramos. E tem as celebrações próprias do Tríduo Pascual, né, daquele momento, da Semana Santa. Então, dá para a gente, não é, fazer muito bem as nossas celebrações em comunidade. E tem a Via Sacra, né, que nós já iniciamos ontem aqui no centro, né, a Via Sacra na paróquia, e as comunidades também podem muito bem, não é, fazer. Eu sei que vocês já são, né, experts, digamos assim,
né, nessas celebrações, né, em fazer esses encontros, mas a gente torna a chamar a atenção para a gente não guardar os livrinhos, não esquecer de fazer esses encontros como um tempo específico de animação das nossas comunidades. E esse tema é um tema que nos sensibiliza muito e nos compromete muito. Então, é preciso, cada campanha da fraternidade, ela não passa, ela deve encontrar eco nas nossas vivências. Não é mais uma campanha, é a campanha 2023. Então, cada campanha traz a sua novidade. E essa novidade, como bem o Padre Marcos já colocou, é nascida do embrião do Evangelho. É nascida do coração do próprio Jesus. Ele que nos apresentou. Então, não podemos deixar passar essas oportunidades. Então, nessas 5 semanas, nós vamos levar como compromisso, né, em torno da Palavra de Deus, a reflexão do nosso livrinho, né, para que as comunidades possam caminhar melhor na sua vitalidade, no seu modo próprio de vida cristã, e renovando o seu compromisso batismal com o Evangelho, e colaborando assim na construção do reino de Deus. E não esquecer das perguntas básicas, né? O que posso fazer? Não é só fazer os encontros e ir para casa alegremente, né? Fortalecidos, claro, mas sem o compromisso básico. O que posso fazer, o que nós podemos fazer para transformar essas realidades, né, tão duras e tão sofridas do nosso povo. Talvez aqui, né, na nossa realidade de Recôncavo, a gente não se bata tanto com a crueza, mas a gente precisa transformar, porque nós não somos pessoas isoladas. Tudo que nós fazemos incide coletivamente. Tudo que a gente buscar agir vai incidir na coletividade. Nenhum cristão vive em ilha, né? Nós vivemos sempre nesse viés de caminho comunitário, pessoal, comunitário e social. Então, nunca devemos esquecer dessa pergunta. Então, nós desejamos, né, como paróquia, a cada pessoa e a cada comunidade, a luz do Santo Espírito de Deus, para que possa, com alegria, entusiasmo, disponibilidade interior, bem realizar esses encontros como um momento próprio de círculos bíblicos, rumo à celebração grande, a maior celebração que a vida cristã nossa como igreja temos, que é a celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Então, desejamos, né, de coração que cada um e cada uma, em comunidade, possa beber dessa riqueza e continuar a viver a vivência, não é, da inspiração do Espírito de Deus, da ação e da comunhão, como igreja, como sociedade. Que Deus nos abençoe e nos guie na luz do seu Santo Espírito. Obrigada. Muito bem, então a gente agradece a irmã Alice e vamos pôr em prática, né? Fazer acontecer a campanha da fraternidade. Eu esqueci de uma coisa muito prática também e que a gente não pode se esquecer. A campanha da fraternidade, ela tem também a coleta da fraternidade, a coleta solidária, né? Então, todos os anos, a gente tem essa coleta, que é realizada no Domingo de Ramos. Então, em todas as nossas comunidades, na celebração do Domingo de Ramos, o dinheiro da oferta da celebração não é nem da comunidade e nem da paróquia. Esse dinheiro tem que ser trazido para cá, para a secretaria, porque a gente manda para a diocese e a diocese manda para a CNBB. É esse dinheiro que forma o Fundo da Solidariedade, o dinheiro recolhido em todas as comunidades do Brasil, para projetos sociais ligados à campanha da fraternidade. Ou seja, o que a gente arrecadar esse ano no Brasil inteiro vai servir para projetos sociais que visem sanar a situação da fome.
certo? Então é importante que a gente incentive as comunidades e que todo mundo fique de olho nisso, para que aconteceu a celebração Domingo de Ramos, no outro dia, na segunda-feira, mais tardar na terça, a gente traga o ofertório para entregar na secretaria, para que a secretaria da paróquia possa, ainda naquela semana, enviar o dinheiro para a diocese e a diocese possa enviar para a CNBB. Tá certo? Para a gente não esquecer de preparar antes, viu, gente? Então, cada comunidade tem esse jeito também de preparar, esse gosto de preparar antes. As lideranças preparar bem os encontros, o ambiente, não é sem flores, porque é tempo de quaresma, assim, mas de maneira sóbria, mas preparar. Tu ia falando alguma coisa aqui. Quem foi? Foi você? Você ia falando alguma coisa, não? Pronto. Se alguma comunidade preferir, pode pegar na secretaria os envelopes. Tem os envelopezinhos da campanha da fraternidade. A gente já há algum tempo deixou de passar esses envelopes. A gente prefere motivar o povo a colocar o dinheiro no ofertório, né? Mas se alguma comunidade preferir levar os envelopes, pode passar na secretaria e pedir que tem envelope da campanha da fraternidade lá, certo? Mas contanto que todo mundo também se comprometa com esse gesto concreto. Bom, dito isso, qual é o primeiro passo de vocês agora voltando para casa? A comunidade que ainda não tinha levado os livrinhos está levando hoje, não é isso? Outras já tinham levado. Ok. Primeiro passo, quando chegar na comunidade agora, é ver o momento de sentar com as pessoas da comunidade, com as lideranças, para repassar esse dia de hoje, repassar o estudo, não é? E as orientações da irmã Alice, e preparar como é que vai ser, marcar os encontros, onde é que vai acontecer, tudo direitinho, não é? Então, o primeiro passo é esse, para que, no máximo, no início da outra semana, a campanha da fraternidade já comece a acontecer, os encontros comecem a acontecer na comunidade. Chamamos a atenção também para a Via Sacra. É importante, a pandemia acabou, né? Se não acabou 100%, mas não dá mais para ser desculpa, não é? Então, vamos retomar as vias sacras nas comunidades também, tá certo? E a gente chama sempre atenção para o fato de que via sacra não é dentro de igreja. Tem comunidade preguiçosa fazendo a via sacra dentro da igreja com o povo sentado. Via sacra já está dizendo. O que é que significa via sacra? Rua, caminho, caminho sagrado, né? Estrada sagrada. Via é caminho, rua. Então, via sacra se faz na rua, na estrada, não é? Então, é preciso que todas as comunidades retomem também a via sacra. Tá certo? Bom, ainda hoje, eu coloco no grupo das comunidades, dos conselhos das comunidades, o material daqui de hoje, os slides pelo menos dá para colocar. A fala do Papa já andou circulando, a irmã Bernadette colocou no grupo, né? Mas eu posso recolocar também o hino que a gente vai ouvir agora. E uma outra coisa também é a agenda, a lista com os compromissos, as missas, as celebrações, confissões, as datas dessas coisas todas do tempo quaresmal, de todas as comunidades. Está pronto e hoje ainda a gente coloca também lá, certo? Eu fiquei ainda segurando, a gente já começou a celebrar desde quarta-feira de cinzas, já teve missa em Vila Caraípe, ontem teve no Paudalho, hoje já está também confirmada em Andaiá da Pitinga e Riachão do Lázaro, né? Amanhã tem missa no Barlavento, tem missa no Caboclo, no São Roque da Jurema. Então, as missas já começaram a acontecer desde quarta-feira de cinzas, mas eu fiquei segurando de liberar a lista para todo mundo ver, porque eu precisei fazer algumas modificações ainda em vista das confissões com os padres da forania. Certo? Inclusive para marcar o dia que os padres vêm para atender as confissões aqui. Mas agora já está tudo certo, tudo marcado, e hoje ainda a gente coloca essa tabela lá com as missas todas, para que cada comunidade veja qual é o dia de suas missas. Até porque as que vão acontecer até amanhã, todo mundo já sabe, não é? Mas tem comunidade que já tem missa terça, não é?
E eu não sei qual é de cabeça assim, mas fiquem de olho, olhem logo quando eu colocar hoje, porque tem comunidade que já é terça a missa, não é? Então olha logo hoje, porque a comunidade que tiver a missa terça, dá tempo ainda hoje e amanhã avisar o povo, não é? Ok. Bom, vamos então nos preparar para a bênção, para encerrar. Pronto. Oi, gente, bom dia. Desculpem, viu, que já está finalizando, mas é só porque eu preciso dar um aviso, fazer um convite para vocês e fazer um apelo. Assim, a gente apresentou na Assembleia, né, o planejamento e os objetivos e metas. E uma das metas da Pastoral da Criança foi reanimar as comunidades que pararam seus trabalhos por conta da pandemia e implantar até 5 comunidades até o mês de junho. Porque em junho teremos eleição, então fica por conta da próxima coordenadora. Para isso, a gente está encontrando uma certa dificuldade, porque eu não vou conseguir fazer isso sem a ajuda da comunidade. O contato que a gente tem da comunidade é aqui nesses encontros, e todo mundo que vem já está sobrecarregado. Então, eu pensei em uma parceria com o padre, de estar indo nas comunidades para a gente tentar sensibilizar as pessoas da comunidade que possam estar assumindo a pastoral. Então, já entrei em contato com algumas comunidades, teve algumas coordenadoras de Combac que me disse, não, vindo aqui é melhor, porque o povo aqui não quer nada. Então, a gente fica, eu pensei nessa forma, só que eu estava aguardando o quadro das missas com as datas para a gente estar informando qual comunidade, porque assim, aqui não tem criança. Se tiver uma criança em situação de vulnerabilidade social, de fome, de maus tratos, já é uma necessidade de ter a pastoral lá. Então, assim, e outra coisa é sobre um gesto concreto que a Pastoral da Criança quer, fazer um convite para vocês, que se puder direcionar uma pessoa, a gente vai fazer um curso de reaproveitamento de alimentos no próximo dia 26, pela manhã. Provavelmente será no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e isso será um gesto concreto para a campanha da fraternidade. Como vai ser esse curso? Vai ser ensinar as pessoas a usar as cascas dos alimentos, as sementes, vai ser os saberes de vocês com o nosso, a moquequinha de jaca, aquilo que a gente pode estar aproveitando, que tem lá na comunidade. A gente vai fazer uma lista do que a gente pensou, e aí as pessoas vão trazer algumas coisas, a gente vai entrar com outras, e a gente vai conseguir, pelo menos, preparar uma pessoa de comunidade para estar levando esse conhecimento para a comunidade, ou quem sabe até a gente possa estar fazendo lá na comunidade, nesse momento tão importante, tão especial, que a gente precisa sensibilizar as pessoas com a questão da fome. Tá certo? Muito obrigada. Pronto, a moqueca de jaca me chama para comer. Gente, a gente vai então agora se preparar para a bênção, mas nós vamos fazer assim, vamos ficar de pé. Vou pedir a vocês para pegar o livrinho. Na capa última do livrinho está a oração da campanha da fraternidade. Então, nós vamos juntos rezar a oração da campanha da fraternidade. Vamos prestar atenção como é que vai ser nossa oração. Nós vamos juntos rezar a oração da campanha da fraternidade. E logo depois que a gente terminar a oração, a gente vai soltar aqui um vídeo com áudio com o hino da campanha. Aí todo mundo vai se desfazer do livrinho. Deixa o livrinho na cadeira depois. Porque a gente vai fazer uma pequena dinâmica. Enquanto a gente escuta o hino da campanha e vê as imagens, eu vou pegar aquele pote de feijão, né, que é um símbolo do cartaz, e vou colocar nas mãos de quem está aqui na frente, de cada fila, um punhado do feijão, dizendo, dai-lhes vós mesmos de comer. E quem recebeu o punhado do feijão, entrega ao outro que está do lado, dizendo a mesma coisa, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, o feijão vai passar de mão em mão, com cada um dizendo ao outro, dai-lhes vós mesmos de comer. Tá certo? Vamos primeiro rezar juntos? Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo,
de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Vocação e missão da Igreja, respondendo ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza, a partilha amiga e amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajuda-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, a vida plena, em sua mesa nos faz assentar. E sacia a nossa pobreza, para justo florar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajuda-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer. Mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e plantar a bondade. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajuda-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer.
Antes da bênção, apenas lembrando que dia 5 de março, domingo, a gente tem a formação para os novos conselheiros e posse dos conselheiros, né? Isso já foi acertado na Assembleia, está tudo confirmado. Já posso confirmar o lugar, Léo? Então, mas é aqui na cidade, né? Porque não vai caber no salão. Então a gente está de olho no outro lugar aí, onde vai caber todo mundo para a gente poder fazer a formação com folga, com tranquilidade. Porque é preciso que todo mundo dos conselhos venha, né? Isso ficou acertado na Assembleia Paroquial. Eu quero crer que todas as comunidades já sabem. Então vocês reforçam lá, dia 5, domingo, o dia inteiro, de 8 da manhã até umas 4 da tarde, a nossa formação para os conselheiros, e esse povo já volta para a comunidade empossado. A partir daí já é o conselho novo que coordena cada comunidade, certo? Isso no dia 5, que é de amanhã a 8, né? E no dia 12, o retiro dos catequistas, que é importante também que todos os catequistas das comunidades venham para participar do retiro. Tá bom? E depois da bênção tem um lanchezinho ali, porque o tema da campanha da fraternidade sobre a fome, a gente não podia mandar vocês para casa com fome, né? Então tem uma partilhazinha ali para a gente poder, no gesto de solidariedade também, botar em prática o dai-lhes vós mesmos de comer. O Senhor esteja com vocês. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Uma abençoada quaresma para todos nós.